enlouquece, a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo, que assim seja, amém. O seu boa noite. Vamos ouvindo o sonzinho. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem gosta de música? Quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, João, Rafa, tô bem, Rafa, e você? Boa noite, Vini. Isso aí, gente. Hoje vai ser aquela super aula. A gente vai falar sobre vícios, principalmente focado no vício da pornografia. Um monte de gente já veio me perguntar no direct. E aí eu resolvi aqui, né, fazer uma live, uma aula para vocês. E o que acontece no seu cérebro? Por que esse vício, ele detona com seus relacionamentos? Por que esse vício, ele acaba deixando a gente dependente? E às vezes a gente não sabe por quê, né? Quando eu tô aqui em mentoria, e aí a gente vai fazendo um trabalho com os homens, aí passa uma sessão, 2, 3, 4, aí a coisa nos enrola. Aí eu faço a pergunta: você tem vício em pornografia? E a resposta é sim. E aí a gente descobre o porquê que algumas situações, alguns esquemas, eles acabam afetando aí, né? O Snoopy tá dormindo ali, ó. O Snoopy, eu posso acender ele acende. Deixa eu acender o Snoopy. Olha lá, o Snoopy, ele acende, eu adoro o Snoopy. Tem uma coleção inteira ali, inclusive foi a coleção que o Vini me deu, do Snoopy. Quando eu quero regular meu sistema de dopamina, eu leio o Snoopy. E boa noite, gente. E esse vício aqui de pornografia, ou vícios no geral, tá? Por que eles afetam nossos relacionamentos? Eles afetam a nossa autoestima, afetam a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar, né? Porque a gente tem um comportamento. Então, a gente vai falar sobre comportamento, né? Sabemos que o que nos vicia... A gente tem 2 tipos, né, de situações que nos viciam. O vício artificial, aquele que a gente consome substâncias ilícitas, né? Drogas, álcool, enfim, doces, né? Eles aumentam uma área do nosso cérebro chamada núcleo accumbens, que é responsável pelo nosso sistema de recompensa. E isso é como se fosse uma injeção artificial, né, de dopamina, que faz você se viciar muito rápido. Eu não sei se vocês sabem, mas comportamento também vicia. Claro, vem de uma maneira endógena, ou seja, não é um vício tão rápido quanto o artificial, mas vicia tanto quanto. Por quê? Porque eu vejo benefício nesse vício. E o que envolve, né, no vício de pornografia, assim como o vício no cigarro também, que é um dos vícios mais difíceis da gente modular e sair deles, né? Porque tudo é gatilho. Eu conheço histórias onde os homens começaram a se viciar em pornografia desde muito cedo. E isso fez com que o cérebro deles tivesse um comportamento onde ativa aqui o meu núcleo accumbens, né? E faça com que eu queira mais daquilo. Fazendo com que eu tenha uma qualidade de vida e um bem-estar e uma baixa autoestima ao longo do tempo,
médio e longo prazo. Até que acontece alguma coisa na tua vida onde você se depara que, puxa, isso não está me fazendo bem. É comum eu escutar dos homens, a minha produtividade cai no trabalho, pasme, cai a minha qualidade de relacionamento e relações sexuais. E como a gente sabe, todo comportamento, ele tem... Quando eu vicio, ele atinge o núcleo accumbens, eu tenho um aumento, né, da minha dopamina. E aí, a dopamina, ela é um neuromodulador, né, um neurotransmissor que faz com que eu me motive cada vez mais a buscar por aquilo. Porque, acabei de falar, eu encontro um benefício nisso. Esse benefício não necessariamente é uma coisa boa para mim. É também esse vício trazendo malefícios. O cérebro, ele não entende o que é bom e o que é ruim, né? Como a gente já disse em lives anteriores, ele entende o quê? Comportamento. Então, se aquele comportamento que eu faço repetidas vezes, eu acabo me viciando, vício e hábito mais ou menos estão ali na mesma linha, eu acabo me viciando, eu quero mais aquilo. Então, o que acontece? Eu estouro meu sistema de dopamina. Existe um estudo de um artigo que eu fiz, se vocês quiserem saber, eu vou deixar depois na descrição da live, tá? Ele é um artigo científico que tá lá na Nature, tá? Neuropsychology, da Neuropsychology. E ele fala o seguinte, que fizeram um estudo, né, com um número de homens, e desses número de homens foram 2 grupos. 31 homens entre 18 e 48 anos que têm o uso excessivo de consumir pornografia, né? E aí eu me deparei com um dado muito importante, onde ele traz para nós que o vício de pornografia, ele acaba sendo tanto quanto maléfico quanto o uso de substâncias químicas, né, artificiais. Por quê, gente? Porque é um prazer imediato, né? Eu tenho um prazer imediato no momento que eu tô ali vendo, consumindo, né? E o que esse estudo, ele diz? Inclusive, é uma sigla, se vocês verem por aí uma sigla, PPU, significa, vou ler aqui certinho para você, Problematic Pornography Use. Então, uso problemático da pornografia, PPU, tá? E o que esse estudo fala? Eu queria até mostrar ele aqui para vocês, mas eu vou tentar resumir. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem aqui. Esse estudo, ele dividiu em 2 grupos, né? Então, 31 homens entre 18 e 48 anos. Então, o que aconteceu? Eles fizeram ali um gráfico, o artigo mostra esse gráfico, né? Então, eles separaram esses 2 grupos. Olha só que interessante. E separaram em duas metacognições. Uma, eles queriam, através de fMRI, que é o quê? A ressonância magnética funcional, né? Como que ativa ali o meu núcleo accumbens, que é a região que eu falei para vocês. Então, o que eles fizeram? Eles mostravam imagens, por exemplo, de que a pessoa ia ganhar uma premiação em dinheiro. Porque todo mundo gosta de dinheiro. Se você falar para mim aqui que não liga para dinheiro, você pode não ligar para ter dinheiro, mas todo mundo gosta de dinheiro, né? Não fala aqui para mim que não gosta de dinheiro, não, porque todo mundo gosta de dinheiro, tá? Então, dinheiro é o maior motivador, é o que aumenta ali meu núcleo accumbens, ele estoura. E a imagem, e uma outra imagem, onde mostra ali pistas de pornografia, ou seja, mostravam mulheres com roupas sensuais e eles iam aumentando isso. Eles aumentavam a quantidade do valor da grana e as pistas pornográficas também em relação a mulher com roupa sensual, depois uma mulher nua, depois uma mulher em posições mais sensuais e sexys e, né? E depois várias mulheres. Então eles foram aumentando isso para ver como que era a atividade cerebral. Pasmem, que o grupo
tá? Que tem o problema no vício da pornografia. Quando eles mostravam o dinheiro e depois eles mostravam essas imagens, a frequência dessa ressonância magnética funcional aumentava igual. Ou seja, pensem o seguinte, né? O quanto isso estoura no teu cérebro. E qual é o problema disso, né? O problema disso é que quando eu sou viciada nesse consumo, eu estouro o meu sistema de dopamina. Estourando o meu sistema de dopamina relacionado à pornografia, eu acabo me dessensibilizando com a vida real. Ou seja, eu, mesmo tendo uma parceira, se eu sou viciado em pornografia, o que eu vou fazer? O que o seu cérebro vai fazer? Mesmo você estando ali com ela, qualquer pista, ou seja, você tá andando na rua, que isso é super normal, tá, gente? Você tá andando na rua, você olhou uma mulher mais bonita, mais gostosona, né? E não desclassificando as mulheres, nada disso, mas se você olha, aquilo já é gatilho, aquilo você vai ativar a sua dopamina, tá lá, o seu núcleo accumbens, tá lá, o seu estriado ventral tá lá, tinindo, né? E o que acontece? Você vai buscar consumir pornografia, mesmo estando acompanhado. Perceberam a problemática disso? Tá, Núbia, mas e daí? O que isso tem a ver? Que diminui meu bem-estar, diminui aí a minha produtividade? O que isso tem a ver? Tem a ver que você faz o que com você? Você acaba desenvolvendo uma dependência. E essa dependência, eu acabo tirando o foco da realidade, de observar com quem eu estou, de observar o relacionamento, de observar a minha vida, se ela tá boa ou não, por conta do vício. Vocês já viram aquela pessoa que é viciada em álcool, que ela quer sempre mais álcool? Né? Ela não consegue ficar e bebe até cair e fica mal, e perde emprego, e se distancia da família? É a mesma situação. E aí, gente, quando a pornografia ela faz parte da tua vida, quando a pornografia você não vê ela como um problema, você faz o quê? Ativa cada vez mais predição de recompensa, que faz com que você também não sinta prazer em coisas simples da vida. Como, por exemplo, um toque, como, por exemplo, um beijo, como, por exemplo, uma relação sexual tranquila, ou nem relação sexual, somente a companhia da pessoa. Se a sua parceira, ela não, sei lá, naquela semana ela não quis ter uma relação sexual com você, você vai ficar preocupado. Será que ela gosta de mim? O que será que aconteceu? Você começa a ter paranoias. Tendo paranoias, você vai ativar cada vez mais a sua recompensa, a sua motivação e vai buscar novamente consumir conteúdos eróticos. E isso vira uma bola de neve. Aí você não observa sua parceira de verdade, você não se observa e fica cada vez mais viciado. Até que um evento muito grande na tua vida aconteça, ou seja, um término, ou essa parceira, ela faz alguma coisa, tem algum comportamento que você sinta que é abusivo ou tóxico, ou ela te cobra demais e você não entende a cobrança dela, porque você não entende que aquele vício realmente, que é só seu, é secreto, está te atrapalhando, porque você começa a modular o teu comportamento a partir do vício. Nossa, Núbia, é tão grave assim? Gente, olha só, esse artigo científico é um estudo, né? E eu, Núbia, eu fico cada vez mais, eu creio cada vez mais, tá? Que a nossa neurobiologia afeta a nossa dependência emocional. Por quê? Como tudo é comportamento, né? Como todo comportamento que eu vou adquirindo e vou repetindo para ter benefício,
como opera na mesma área do cérebro, ou seja, núcleo accumbens, o estriado ventral, que é o sistema límbico. Se eu não enxergo isso como um problema, se eu saio de uma dependência, eu entro em outra e entro em outra. E fico cada vez mais dependente de coisas e pessoas. É a mesma região do cérebro. Então, para que eu entenda, né, pessoalmente cada um de vocês, para que vocês entendam a dependência, como está a vida secreta de vocês? Será que quando eu tenho um olhar para o outro, para a parceira, também eu não tenho que ver como está o meu comportamento secreto? Isso tudo, gente, é neurobiologia. Não é coisa da minha cabeça, não é o que eu estou inventando, nada. A gente já sabe que tem aí um movimento NoFap para ajudar os homens. Agora, as mulheres, porque tem muitas mulheres viciadas também em pornografia e não estão entendendo o quanto isso é maléfico. Por quê, Núbia? Por que é tão maléfico, né? Quando eu tô viciada, e pasme, esse mesmo estudo mostrou o seguinte: quando eu tô viciada nesse tipo de conteúdo, e comparando com outro grupo que não é viciado, ou seja, o outro grupo que não tem o vício em pornografia, quando mostra alguma pista pornográfica, né, algum conteúdo nesse nível para eles, o pico de dopamina o núcleo accumbens ele não ativa. Ou seja, eu mostro o dinheiro, ativa. Mostro a pista pornográfica, ele não ativa. Então, o que acontece? E esse grupo é um grupo mais saudável, de que forma? Menos ansiedade, menos propensão para outros vícios e menos propensão para serem dependentes emocionais e terem relacionamentos ou tóxicos ou abusivos. Isso não sou eu que estou dizendo, é o estudo que está falando. E esse estudo mostra cada vez mais que se eu não controlo o meu ambiente, se eu não limpo os gatilhos, o que é muito difícil, porque eu exijo aí uma força de vontade excomunal para sair desse vício, eu vou caindo cada vez mais. E olha só, gente, o estudo mostra ainda que só o consumo de vídeos, aqueles vídeos lá, né, proibidos, eles são o quê? Eles são o ápice. Por quê? Antigamente, os homens vinham lá revistinha de cosméticos, tipo Avon, vinha as meninas lá de lingerie, aquilo já era o suficiente. Só que daí começou a vir o quê? As revistas tipo Playboy, ou seja, eram mais evidentes ainda. Vou pra Playboy. Aí a Playboy não suportava mais, eu precisava mais daquilo. Eu ia pra locadora, alugava vídeo. Hoje, nós temos na palma da nossa mão. É muito fácil. Núbia, mas eu não entro em sites, não entro mais, mas mesmo assim me dá vontade de consumir. Por quê? É o tempo inteiro tem gatilhos. É uma dancinha erótica no TikTok, aqui no Instagram. É mulher na rua. E assim, gente, eu tô falando de homem pra mulher, mas de mulher pra homem também é a mesma coisa, tá? O estudo também mostra, fizeram com homens, tá? Mas a gente sabe que, como é a mesma região do cérebro, se uma mulher, ela consome muito tipo de pornografia, ela vai começar a achar sem graça a relação com o parceiro. E se ela vê um cara mais bonitão, mais gostosão na rua, é a mesma coisa. Ela vai ter motivação e vontade de consumir esse tipo de conteúdo. A mesma coisa. Então é sério, né? Agora as mulheres estão aí, né? Todas também querendo ser igual. Só que igual em comportamentos que são nocivos, que são prejudiciais. Núbia, mas isso me atrapalha tanto assim? Atrapalha. Você tendo o seu estriado ventral estourado, sabe o que acontece com você? Você para de perceber. Você fica dessensibilizado em ter assertividade, em ter posicionamento. Núbia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver porque você não fica no momento presente. Você fica com o sistema de dopamina super ativado, ele desregula, você fica lá hiperdopaminérgico e fica só
pensando na hora de consumir aquilo, até que você consuma. Com isso, você foge do momento presente. Você foge da realidade. Você foge disso. E aí, o que acontece muitas vezes? Caramba, conheço aquela mina poderosa. E aí ela é safa, ela conhece jogos femininos, ela conhece manipulação e você não observa isso, porque ela te lembra gatilhos, olha só que preocupante isso, ela te lembra gatilhos daquele consumo de pornografia. Em vez de você prestar atenção no que realmente precisa prestar atenção, você não consegue. Você não consegue, simplesmente é vetado, é tampado. Por quê? Você vai sair do mundo da imaginação, dali da telinha, viu uma oportunidade de reproduzir aquilo no mundo real. Quando você percebe isso, você já engajou, você já se apaixonou, inclusive. Você já quer aquilo para você. E aí, aonde você fica dependente daquilo. Porque no começo é muito bom, no começo é muito incrível, no começo é pirotécnico a coisa. Porque, nossa, tô reproduzindo aquilo que eu sentia de sensação quando eu consumo conteúdo erótico. Lembra? O teu sistema de dopamina tá estourado, tá descompensado. Você não vê mais prazer, por exemplo, se você conhece uma pessoa que não vai muito bem ali e tal, é normalzinha, é normal, vamos dizer assim, é normal. Aquilo não tem graça mais pra você. Você não vê mais graça naquilo. Acontece também quando você já está numa relação sólida, pré-estabelecida, uma relação de alguns anos, onde você consome aquele tipo de conteúdo, esse conteúdo erótico, ou começou a consumir, enfim. E aí a relação ela começa a decair. Por quê? Porque a mulher ali, ela é uma mulher normal, ela é normal, ela não tem aquela mesma desenvoltura do conteúdo. E você até vai para a relação sexual, mas para você é sem graça. Porque você quer a motivação, que o seu sistema dopaminérgico está estourado. Tá, Núbia, mas o que a gente faz, né? Então, aqui ele fala o seguinte, até eu anotei aqui para trazer para vocês. O que a gente faz, então, para não consumir isso? Como que eu faço para resolver isso? Bom, em primeiro momento, para resolver isso, você tem que entender que vocês têm esse vício. Entender que isso está atrapalhando a tua vida. Como eu disse na live sobre sexualidade que eu fiz algumas semanas atrás, né? Quando eu preciso de muito esforço, quando eu preciso de muita, pirotecnia para ter uma relação sexual satisfatória, tem algum problema aí, né? Tem algum problema aí de realmente de conexão, de conhecimento do corpo, enfim. Assistam essa live que eu explico exatamente isso para os homens, como que eles devem realmente entender o funcionamento da mulher e a mulher também, para eles terem uma relação sexual satisfatória. Agora, quando essa relação sexual ela não é satisfatória, vem o consumo de pornografia em vez de eu ter uma relação e tentar me conectar e tentar resolver o meu problema de relacionamento com a pessoa com quem eu estou, muito possivelmente, de acordo com o artigo, muito possivelmente você não tem problemas só com pornografia. Você vai ter problemas também com outro tipo de vício de comportamento endógeno, ou seja, aquele comportamento que não é artificial. Você vai ter comportamentos onde você necessita de certos tipos de vícios repetidamente, com constância, para sentir algum tipo de prazer. E aí, o que acontece com você? Tua vida, olha, ela desce. Você tenta uma escalada, você se cansa, você fica cansado mentalmente, o teu foco e a tua atenção não está para aquilo que precisa realmente estar, e você busca analgesias. Sim, porque a gente tem, o sistema de dopamina é um sistema tônico e um sistema, o sistema de dopamina, para ele se regular, eles são dois tipos de sistema.
o sistema tônico e o sistema fásico, tá? Então, o fásico regula o tônico. O tônico é quando eu tenho um pico. Aí eu tenho o sistema fásico. O fásico é aquele que faz você... É o que regula, regula o sistema de dopamina para descer. Só que quando eu estou desregulada, não é só o vício na pornografia que está desregulado. É também todos os outros comportamentos. Então, Núbia, então quer dizer que se eu conseguir resolver o meu vício em pornografia, eu tenho chances de regular os outros vícios, inclusive da dependência emocional em uma pessoa? Sim. Lembra que eu falei que a mesma região do cérebro é a mesma região onde faz com que eu estoure o meu sistema límbico, o meu estriado ventral? É o mesmo. Tá, e como que eu resolvo, Núbia, esse sistema, esse vício? Como que eu começo a olhar para isso realmente como um problema? Então, primeiro, eu entender que eu tenho esse vício. Eu entender que isso realmente está me fazendo mal. Gente, e assim, o artigo ele mostra, por exemplo, 2.800 horas mês para quem tem problemas com vício e quem não tem 50 horas mês, por exemplo. Ver de vez em quando, né? Você sabe que quando eu não tenho esse problema de pornografia, mesmo que eu olhe uma pista erótica, aquilo não me ativa, aquilo não desregula meu sistema de dopamina. Não desregula meu núcleo accumbens, todos os neuromoduladores, não desregula, tá? Mas, primeiro momento é eu entender que eu tô com esse vício, que aquilo tá me fazendo mal, que em médio e longo prazo, gente, não tende a melhorar, tende só a piorar. Primeiro você começa vendo foto de revista, depois você vai para vídeo, aí vídeo de um cara com uma mulher, depois vídeo com 3 mulheres e um cara, depois vídeo com uma galera, depois vídeos cada vez mais bizarros, porque vai ficando sem graça. Então, a médio e longo prazo, assim, a probabilidade que eu já vi acontecer, já tenho esse tipo de conteúdo dentro de mentoria, a probabilidade é de você, por exemplo, até convidar a tua mulher para fazer sexo a 3, a 4. E se pararmos para pensar, mesmo 50 horas mês é uma perda de tempo de vida precioso que poderia ser usado para algo mais controlado. Exatamente. O Vini falou uma coisa importante aqui, que é verdade. O que eu escuto é, Núbia, em vez de eu estar fazendo alguma coisa produtiva, eu tô lá na pornografia. E aí, eu deixo de fazer coisas pra mim, eu esvazio, falei sobre energia sexual, eu esvazio toda a minha energia sexual pra produzir e estou no vício. E aí, toda aquela problemática que eu falei, né, que eu não observo o momento presente, eu não observo as pessoas, eu tenho uma distorção da realidade, eu sou dissociado cognitivamente, tudo isso. E aí, gente, voltando, como que eu resolvo? Então, primeiro, eu entendo que eu tenho esse problema. Segundo, eu tenho que limpar os gatilhos. E aí, como que eu faço isso hoje? Né? Sendo em qualquer lugar, na rua, se passa uma pessoa que realmente, né, uma pessoa bonita, uma mulher mostrando alguma coisa, sei lá, um decote. Seja um decote, é uma pista já. Lembra do estudo? É uma pista. Se eu tô no processo de desintoxicação disso, se eu olho isso e eu tô no processo, aquilo já é um gatilho. E aí, é um trabalho comportamental e cognitivo. Eu limpo as pistas, mas dependendo do teu nível de vício, dependendo desse nível de vício, você vai precisar de um processo. Não tem jeito. O Vini que tá aqui é um psicólogo, ele pode dizer, eu preciso de um processo de acompanhamento para eu conseguir sair desse vício. Não adianta você pedir ajuda, porque muita gente não vai pedir ajuda para isso, pro coleguinha, pra namorada, não vai pedir. E você não vai conseguir sair disso. Olha lá, o Hugo saiu, ele me contou a história dele, ele falou, Núbia, eu resolvi parar de ver e tal. Então, ele realmente fez isso. Então, ou seja, se eu tenho força de vontade, porque a sua motivação vai ser para ver o conteúdo. Aí eu tenho que ter uma força de vontade. Putz, mas força de vontade é igual bateria de celular. Se for de iPhone, então ainda acaba mais rápido. Eu tenho que ter foco. Eu tenho que ter atenção. Inclusive, foco, eu tô sempre para mostrar, eu tinha perdido em casa.
eu tenho aqui um farol. Eu gosto muito de farol. Porque o farol, esse aqui tinha até a luzinha. O que o farol faz, né? O farol, ele ilumina. Um foco só. Ele ilumina. É isso que eu tenho que fazer. Tem que ter foco. Na onde? Na onde eu preciso. Vou pôr um cabresto na cara. Eu só consigo modular o meu comportamento quando eu coloco ele abaixo da minha vontade. E eu só consigo colocar um comportamento abaixo da minha vontade quando eu tenho foco, atenção. Nube, como é que eu faço isso? Treino, processo. Não tem outra forma. Sim, porque o vício te tira da realidade e essa alienação da realidade, quando se soma com a síndrome de abstinência, é destruidora. Exatamente. Então, por que eu... Aí seria o tema de uma outra aula, dor e prazer, né? Até coloquei isso nos stories hoje. O que é dor e prazer? Né? Dor e prazer é sistema opioide e sistema de dopamina. Para que eu consiga viver uma abstinência, que é uma dor, eu preciso substituir, porque a dor modula o prazer, o prazer modula a dor, porque é da mesma área do cérebro. Inclusive, essa mesma área do cérebro é uma área que a gente... que são 4 áreas, né? O córtex orbitofrontal, o núcleo accumbens, o pálido ventral e a amígdala. Então, essas 4 áreas é onde regula ali a dor e prazer. Mas isso é tema de outra aula que, se vocês quiserem, me deixa aqui, eu faço essa aula pra vocês. Mas, quando eu tô na abstinência, que ela é destruidora, o que eu tenho que fazer? Tá aquela dor da abstinência. Putz, eu quero ver, nossa, não tô aguentando. Você não vê a hora. Você tem que, nesse momento, aliviar a tua dor com um outro tipo de prazer. Sei lá, sair pra caminhar, atividade física, escutar uma música bacana. Eu tenho que aliviar. Por quê? O que acontece? Quando eu coloco um outro componente que também me dá prazer, mas vai ser menos, porque você tá todo arregaçado aí no seu núcleo accumbens, mas vai aliviando dessa dor. Vamos ver quantas vezes eu faço isso? Todas as vezes. É treino. Se o meu comportamento no vício da pornografia foram comportamentos repetitivos, endógenos, ou seja, vem do comportamento, não é artificial, endógeno, e eu fiz repetidas vezes para um benefício, como é que eu faço para destruir isso? E assim, não morrer na abstinência? Eu tenho que fazer o caminho contrário. E fazendo o caminho contrário, qual é esse caminho contrário? É substituindo essa dor por algo mais prazeroso. Gente, não é hambúrguer, tá? Por favor, não é hambúrguer, não é outro... Tentem substituir por algo, já que tá passando pelo processo, substituam por algo que realmente vai trazer um resultado e um benefício maior para você, que faça você ter depois auto performance. Como eu sei se estou sendo escravo do vício? Se você consome demais, se você consome pelo menos uma vez na semana. Não é para ter o vício. Porque é aquilo que eu falei para você. Lembra que eu falei aqui? Que é um comportamento endógeno, onde eu vou fazendo repetidas vezes, onde eu tenho algum benefício. Vamos dizer o seguinte, você tá num dia estressado de trabalho, ou brigou com a mulher, ou qualquer coisa que aconteça que aquilo deixou o seu dia mais cansativo. Se você quer relaxar e assiste um vídeo desse, o que você tá ensinando pro teu cérebro nessa hora? Vocês que me acompanham, vocês devem saber já disso. O que vocês estão ensinando pro cérebro de vocês? Que toda vez que eu estiver cansado, toda vez que eu tiver um problema, toda vez que eu tiver qualquer coisa que me estresse, eu quero um prazer imediato. E aí, aquele prazer imediato começa com, sei lá, uma foto. Lembra que eu expliquei no começo da live o que acontece com o teu cérebro? Ativa a mesma região, na mesma região, se eu tenho, a probabilidade de ganhar uma grana e ver pornografia. É a mesma, gente. Como eu disse, todo mundo gosta de dinheiro aqui. Quem que não gosta de dinheiro? Me fala. Você pode não gostar de ter dinheiro, mas assim, todo mundo precisa do dinheiro. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para sobreviver, para ter segurança, para comer. Todo mundo. Então, todo mundo, quando entende que pode ganhar uma grana, o núcleo accumbens, ativa.
né? Nossa, eu vou ter que ganhar aquela grana, vou fazer tal coisa. Tinha um sistema de recompensa. A mesma coisa com pista pornográfica. Mesma coisa. E, gente, olha a palavra que eu usei. Pista. Só uma pista. Só basta isso. Para que ative meu sistema de recompensa. Aí, onde a gente começa a reclamar da vida, a reclamar dos meus relacionamentos, a reclamar de situações que estão acontecendo comigo, e eu não olho para esse vício. E aí é onde a gente vê, eu sou bonzinho demais, eu estou agressivo demais, tudo que é demais. E esse tudo que é demais, muitas vezes, vem a partir, né? Não estou generalizando, mas é um indício de vício. Por exemplo, minha mulher, ela tá com dor de cabeça o mês inteiro, eu vou lá pro vício. Não, gente. Se a mulher tá com dor de cabeça o mês inteiro, senta e conversa com ela. Fala, olha, sou homem. Eu tenho as necessidades fisiológicas. Falem isso. Não tem problema. Tem que falar. Seguinte, sou homem, eu também tenho necessidade fisiológica, é conectivo. É claro, se a mulher não tiver com algum problema de saúde, etc, né? Todos nós somos grandes aqui e estamos entendendo do que eu tô falando, né? E aí, converse. Porque, gente, você se desregula inteiro. Pra mim ficou cada vez mais claro, entendendo de neurobiologia, entendendo o funcionamento do meu corpo, entendendo como o meu cérebro, ele opera, que os vícios, principalmente de comportamento, são os vícios que fazem com que você só acumule mais situações dependentes. Por quê? Porque eu vou procurando facilidades, eu vou procurando prazeres. Olha só o que acontece, que já ouvi falar, que já ouvi também nas mentorias e trabalhamos isso. Tá? Teve um caso aqui, Núbia, tô saindo do vício de pornografia. Inclusive, esse caso foi um caso engraçado, por quê? Porque ele falava assim pra mim, Núbia, isso tá me atrapalhando e tal. Eu falei, bom, já que é mentoria, já que tem acompanhamento, é o seguinte, toda vez que você sentir o gatilho, você vai me mandar mensagem. Ele mandava mensagem, eu falei, vê foto do Bin Laden agora de cueca. Vê foto de natureza, vê foto de golfinho. Eu fui ensinando o cérebro dele o quê? Toda vez que o cérebro dele pedia, ele via foto de outra coisa. Até que ele começou a fazer isso sozinho, obviamente, né? Porque senão... E aí ele começou, Núbia, realmente, aquilo é uma abstinência dos infernos. Eu podia falar pra ele fazer qualquer outra coisa, mas eu fui trocando as imagens. Por quê? Na neurobiologia, a gente entendendo isso, o cérebro vai pedir ali, quero, gatilho. Quando eu falo pro cérebro o seguinte, troca, ele vai regulando. Lembra da dopamina que eu falei? A fásica, o sistema de dopamina que ele regula, a fásica e a... Ai, fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Então, eu começo a regular exatamente a dopamina para que eu desça o pico dela. Descendo esse pico dela, o cérebro começa a entender que toda vez que ele pede aquilo, não vai ter nada. Ele vai se cansar disso. Ele vai se cansar de pedir aquela informação. E aí? O que acontece, né? Quando o cérebro para de pedir essa informação? De me mandar essa informação. Putz, eu consigo ter mais poder pessoal. Eu consigo ter mais posicionamento. Eu consigo ter mais assertividade. É um processo, mas eu vou conseguindo me regular. Fora que o vício em pornografia tende a diminuir a resiliência, a frustração. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa fica mais ansiosa. O nível de ansiedade dela aumenta drasticamente. E aí, não tem como, não tem o que fazer. Você quer mais aquilo, quer mais prazer daquilo, certo? Então, dito isso, minha galerinha que está aqui, se vocês se encontram em uma situação onde está difícil, que está complicado regular tudo isso, que está complicado a dependência, entender o outro, primeiro vamos olhar para nós. Garanto para vocês que se vocês apostarem nisso que eu tô falando para vocês, se vocês apostarem nisso que dopamina fásica e tônica, pronto, lembrado. Se vocês apostarem nisso, em regular o sistema de vocês,
Vocês podem vir aqui me dizer, Núbia, desafio. Eu desafio vocês. Quem tem esse problema? Começa a limpar os gatilhos, entra no processo, troca, deixa foto de Bin Laden, de golfinho, de baleia no celular de vocês. A hora que deu a vontade, vocês olham isso. Ah, e vale pra nudes também, tá, gente? Por favor. Sabe aquele nudes que você pede pra amiguinha? Então, vale pra nudes também, tá? Então, a não ser que você esteja casado, mas mesmo assim eu tenho uma certa doce de leite, gente, na rua. Água na boca, olha. Toda vez que vocês pedem esse tipo de foto, mesmo que seja para namorada, etc., também vai te ajudar a ferrar com o seu núcleo accumbens, tá? Então, assim, deixa relação sexual, deixa o erotismo para quando você estiver com a pessoa. Ali você vai admirar muito mais, ali você vai curtir muito mais. Momento presente, consciência. Fora disso, busquem, e eu faço um desafio para vocês. 21 dias, para quem tá com esse problema. Rafa, é possível, mas você vai ter que realmente se comprometer. Tem casos, e muitos casos, assim, 99,9% dos casos que eu atendo, muito difícil. Não sei o Vini aí que tá aí tá assistindo a minha live, se ele tem outra informação. Mas dependendo do seu nível, né? Mas, assim, você consegue limpar os gatilhos. Primeiro, você segue um monte de gente na internet que realmente costuma postar conteúdos que sejam de porn soft. Para de seguir. Bloqueia. Tira. Você tem que limpar você tem que modular o teu ambiente. Modular. Possível, né, Hugo? Então. Só sei dizer que depois de sair disso, minha vida mudou. O que mudou, Hugo? Conta aí pra mim. Essa parte você não me falou. Então, olha só. Então, vamos lá. Sozinho. Se virou compulsão, é bem difícil vencer. Tá vendo, gente? Outro profissional falando. É bem difícil mesmo. Mas eu vou falar aqui, ó. É o seguinte. Limpe os gatilhos. Toda vez que der a vontade, veja as fotinhos lá que eu te falei do Bin Laden de cueca, né? De golfinho, de cachorrinho fofo. Você tem que ir trocando. Mas se é compulsão, você tem que ter um processo, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. O pior é a comparação. Exatamente, gente, comparação. Tanto de mulher para homem, quanto de homem para mulher, né? A gente acha que aquela... Gente, para quem viu a minha live sobre sexualidade, lembra? Quem tava aqui na minha live sobre sexualidade? Diz aí pra mim que viu essa live. Se não viu, vai ver lá no perfil. Mas quem tava aqui e aprendeu comigo? O que eu falei nessa live sobre sexualidade? Né? A gente não falou nada de erótico, não. Foi sobre sexualidade. A mulher tem a tendência de achar que o prazer dela é responsabilidade do homem. Cara, não é. E o homem, por sinal, ele morre se ele falha. Ele morre se ele... eu conseguir dar... Você não conseguiu nada, gente. Pelo amor de Deus, você colaborou. Porque é a mulher que entende do corpo dela. A mulher que sabe onde ela gosta de ser tocada. A mulher que tá na cabeça dela. O que ela tá pensando na cabeça dela. Agora, pensa o seguinte. Se é uma mulher que ela não tem hipersensibilidade no corpo, se é uma mulher que não tá focada ali no momento com você, se ela consome esse tipo de conteúdo, a probabilidade dela tá focada em outras coisas só pra chegar lá é muito grande. Ou seja, começa uma relação sexual já pensando no fim, não curte o processo. Né? Eu falei sobre isso lá na live sobre sexualidade, dei uma olhada sobre lá que eu minuciei sobre isso, tá? Fora os problemas de ejaculação precoce. Exato. Esqueci até de mencionar isso. Gente, isso acontece muito. Por que acontece isso? Quem sabe me dizer por que acontece ejaculação precoce e disfunção erétil? Por que o consumo de pornografia colabora para isso? Quero saber, vocês devem saber aqui, né? Por que colabora para isso? E aí, colaborando para isso, o que acontece na vidinha de vocês? A gente fica inseguro, cai, baixa a nossa autoestima, e aí eu não consigo sair do vício, aí eu entro no vício de novo e não resolvo nada. Aí a gente vai lá e toma a pilulinha azul, né? Mas também não resolve. Não vai resolver isso. Vocês sabem por que acontece? Quem que daí sabe por que acontece problema de ejaculação precoce e disfunção erétil?
Passei, ó, sozinha impossível. O Hugo passou em concurso público, ficou mais forte. Olha aí, um caso de sucesso aí, ó. É isso aí, gente. Entenda o seguinte, vou concluir aqui pra vocês. Aí eu respondo sobre a disfunção erétil. Vamos concluir essa aula, tá? Dessensibilização a estímulos reais, a mulher real. Exatamente. Então, vamos lá. Comportamento é modulado, o vício é modulado tanto artificialmente quanto endógeno. Anotem aí. Artificial, substâncias como drogas ilícitas, cigarro, álcool. Endógeno, comportamento, compulsão, vícios em pornografia, videogame, Netflix, comida, tá? Tá tudo aqui. Endógeno. Quando que ele se torna um problema? Quando eu faço repetidas vezes e ele me traz algum benefício. Ativa a mesma área do cérebro, né? De acordo com o estudo do meu núcleo accumbens, quando eu tenho pista que eu vou ganhar dinheiro, que todo mundo gosta, e a pista erótica. É a mesma área que ativa. E pasmem, para quem tem um problema com o vício, quando eu vejo dinheiro e quando eu vejo pornografia, o mesmo pico sobe, estoura o meu sistema de recompensa querendo aquilo. Condiciona o prazer sexual com alta dose de estímulos visuais rápidos, corta a vivência de estímulos táteis, auditivos na hora do sexo. E é verdade. Né? Segundo os estudos, é verdade, é isso. E aí, gente, voltando, então, tem o mesmo estouro dentro do cérebro que estoura meu núcleo accumbens ali. Com isso, eu não sou... A gente não tem o vício em grana, né? Mas só para vocês entenderem como que o nosso cérebro vai ficando viciado. Como eu não tenho vício em grana, eu vou ter o vício na pornografia. Né? Porque se eu tenho vício na pornografia, como que eu ganho grana? Eu posso até ganhar grana, mas eu perco. Porque eu entro no não merecimento, baixa autoestima. E eu tenho muito mais ansiedade, muito mais propensão aos outros vícios. Culminando, no final, em disfunção erétil e ejaculação precoce. Porque é isso que o Vini falou. Estímulos visuais rápidos. Corta a vivência de estímulos táteis, auditivos na hora do sexo. Ou seja, eu não consigo mais ter uma vivência normal. E aí eu acabo tendo problemas na minha vida como um todo, como bem-estar. Então, eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Para quem está passando por isso, busquem, se encorajem, de verdade, a entrar nesse processo de se limpar. De realmente não olhar isso. De realmente fazer esse jejum dopaminérgico. De consumir esse tipo de conteúdo. Garanto para vocês que problemas como não entender as mulheres, problemas como, será que ela me liga ou não me liga, aquela instabilidade emocional, isso tudo vai diminuindo. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, se ficou alguma dúvida, se eu posso ajudar em algo mais, se essa aula foi esclarecedora para vocês, se vocês entenderam realmente o problema da vida de vocês como um todo. Me deixa saber. Me deixa saber aqui se realmente vocês acabam dando problema com isso, né? E aí acabam não tendo uma qualidade de vida boa, né? Se ficou claro para vocês. Eu quero saber se ficou claro. Falei eu dei uma aula muito mais técnica hoje, tentei não trazer tantas palavras técnicas, mas às vezes é importante a gente falar para que vocês entendam mesmo que a neurobiologia. Gente, se eu entendo de neurobiologia, eu entendo todo o meu funcionamento. Compreendo que nem todo mundo vai estudar isso, claro, nem todo mundo vai estudar, mas entendo o seguinte, você só precisa de entender uma coisa, comportamento e ambiente. Então, para que eu melhore minha vida, minha qualidade, o meu comportamento, eu tenha mais produtividade, que eu ganhe mais dinheiro, que eu tenha relacionamentos saudáveis. Como está o meu comportamento? Numa das minhas lives eu falei vida pública, vida privada e vida secreta. Isso daqui já é uma puta informação
para que vocês consigam regular exatamente os vícios de vocês. Que bom, André. Eu vou ler uma pergunta aqui. Para o homem, é vincular o prazer ao tamanho do brinquedo. Como não temos, vem a frustração. Não, Jairo, esquece isso. Esquece. Olha só, né? A gente tem aí uma consciência coletiva, né? De que o tamanho do brinquedo influencia. É claro que se o cara tem um tamanho muito pequeno, assim, do tipo, né? Mas se o cara, ele souber realmente entender o que realmente dá prazer para uma mulher, e essa mulher, ela tem uma consciência sexual também, que não é nessa consciência coletiva da galera por aí, vocês têm aí uma vida sexual maravilhosa, tá? Porque, gente, como é que faz os caras que têm problemas da cintura para baixo, não mexe nada? Como é que faz? Será que eles não têm vida sexual? Lógico que tem. Lógico que tem. Não necessariamente o brinquedo, na verdade, o brinquedo devia ser a última coisa a ser usada numa relação sexual, né? Aquele homem que acha que é só o brinquedo que realmente dá prazer para uma mulher, cara, ele não sabe de nada. Realmente não sabe de nada. Claro que tem relações e relações. Dependendo do seu relacionamento, ou do seu nível de relacionamento, né? É óbvio que vai ter aquelas rapidinhas, vai ter aquelas coisas mais assim ali, que vocês já estão animados ali, né? Estão no ponto de bala. Mas, gente, pra mulher é horroroso. Uma mulher que entende de verdade, que não é aquela mulher do filme, a última coisa que ela quer é o brinquedo. É a última coisa. Entendam isso. Tá? Quem que tá aí? É o seu? Acompanha, Rafa. Que bom, que bom. Gente, eu vou encerrar então, já que vocês não tem perguntas, né? Tem vergonha de fazer pergunta? Compartilhem isso. Vocês acabam aqui compartilhando, mandando para outras pessoas, que isso é uma informação que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? E aí eu pergunto, deixo aqui uma reflexão. Qual que é o objetivo e meta de vida de vocês? Olhem para isso. O que realmente faz bem? Paz mental, estabilidade mental. Não é fácil chegar lá. Muitas vezes a gente vai tropeçar nesse caminho, mas tenham essa meta. Essa live eu vou salvar aqui no Instagram e vou carregar ela lá no meu canal do YouTube, no Bejanuse, tá? Então, meu canal do YouTube, sigam lá. Eu vou colocar muito mais conteúdo lá, porque aqui no Instagram não dá pra deixar. A galera quer ouvir em 2 vezes, porque eu sou dessa também de ouvir em 2x, né? Pra ser rápido. Mas me sigam lá, tá? Há um órgão sexual na mulher muito mais importante, e ele está entre os ouvidos, os olhos. Obrigado, gente, de vocês terem acompanhado. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, vocês vão tomar um café comigo. Estarei aqui com vocês ao vivo, né? Tem muita coisa que eu quero falar, então tô colocando tudo pra fora. E na quinta-feira à noite, uma outra super aula pra vocês. E eu aviso lá nos meus stories do que vai ser, tá bom? Obrigado por vocês ficarem aqui acompanhando. Um mega, mega, mega beijo pra vocês e até mais.